Você já parou para pensar por que a Santa Ceia na CCB acontece? Você já parou para pensar por que a Santa Ceia na CCB acontece só uma vez por ano? E quando passa, só no ano seguinte. Fica até o final para saber o porquê e salva o vídeo. Diferente de muitas igrejas, na CCB, a ceia não é rotineira. É um momento raro, solene, sagrado. Não é hábito, é honra. A congregação celebra a ceia uma vez ao ano, porque cada ceia é um memorial da fidelidade de Deus naquele ano. É como um selo, um pacto renovado entre Cristo e sua igreja, diante de um povo preparado em unidade e comunhão. É um tempo de reflexão, de autoexame, como manda a palavra. Não se come do pão, nem se bebe do cálice de qualquer maneira. É preciso estar pronto, e por isso se espera um ano inteiro. Esse tempo cria algo poderoso, porque o que é raro toca mais fundo na alma. Na CCB, a ceia não é uma cerimônia qualquer. É um reencontro com a cruz, um renascimento, uma promessa eterna. Você já participou de uma ceia na congregação? Como foi? Comente aqui, curta, salve. O divórcio na visão da CCB. Fica até o final e salva esse vídeo. Nem tudo o que o mundo aceita, o céu aprova. Na congregação cristã no Brasil, o casamento não é só um papel, é uma aliança diante do Deus eterno. Mateus 19 diz, o que Deus ajuntou não separe o homem. Divórcio? Só em um caso. Quando há adultério, a chamada união ilícita. Mesmo assim, não é incentivo, é exceção. A igreja crê na restauração, crê no perdão, crê que a última palavra não é do juiz, é de Deus. Na CCB, o casamento é sagrado, é compromisso, é cruz, é milagre. E onde há fé, há esperança de reconstrução. O mundo diz, se não serve mais, troque. Mas o céu diz, se foi Deus quem uniu, lute. Na CCB, o amor é eterno, porque o compromisso é com o céu. Comenta aí o que você pensa sobre o divórcio nos tempos de hoje. E me conta, qual igreja você frequenta? Deixe o like e compartilha esse vídeo. Deus seja louvado sempre. Você pode estar seguindo um Jesus que nem existe. Pelo menos não o Jesus da Bíblia. E se eu te disser que o Jesus que você adora pode não ser o verdadeiro, porque o filtro da religião distorceu quem ele é? O maior erro da nossa geração é seguir um Jesus que nunca conheceu de verdade. Em Atos 17:22, Paulo estava em Atenas, um lugar culturalmente avançado, cheio de conhecimentos, filosofias e muitos deuses. Era um povo extremamente religioso, com sede de algo maior. E Paulo, com muita sabedoria, começa sua fala elogiando isso. Paulo diz, vejo que vocês são muito religiosos. Inclusive, eu vi um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido, pois é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Paulo entendeu algo que muitos hoje não percebem, estão adorando a Deus sem conhecê-lo. Muitos conhecem Jesus com o filtro da religião, e a religião apresenta Jesus como convém. Eu posso te apresentar um Jesus que me interessa, um Jesus que me convém, um Jesus que diz que você deve ofertar, mas eu não te conto que antes de ofertar, Jesus diz, vai e se reconcilie primeiro com seu irmão. Eu posso te apresentar um Jesus que te interessa, eu posso colocar um filtro, afinal a religião tem esse poder. Pode te mostrar só o que quer, por isso você não pode viver de ouvir sem ler, de repetir sem questionar, de seguir sem conhecer. Não é pecado pensar. Sabia que Hitler usou da fé cristã para justificar o extermínio dos judeus? E que muitos líderes religiosos o apoiaram? Isso está documentado em livros como A Cruz de Hitler. Ele usou o nome de Jesus para cumprir um propósito diabólico. A religião tem esse poder de apresentar um Jesus que não é o verdadeiro. Tem gente conhecendo Jesus como um guru motivacional, um coach financeiro, como resolve tudo se você der tudo. Tem gente que acha que igreja é loteria espiritual, você vai ofertar e vai ficar rico. Mas Jesus verdadeiro não é só Salvador, ele é Senhor, e Senhor exige obediência. E daí você fala, mas quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais coisa ruim aparece em mim. É isso aí, cara, tá certo. Ele é a luz, e quanto mais a luz te ilumina, mais sujeira vai aparecer em você. Se você tá se aproximando de Jesus e tá vendo quanto você é bom, você não tá se aproximando, você tá se afastando, cuidado. Os muçulmanos conhecem Jesus como um profeta. Muitos muçulmanos têm tido visões reais de Jesus, inclusive os mais radicais. Não visões com o que apresentaram para eles, mas com Jesus verdadeiro, ressurreto. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo falava com autoridade porque teve um encontro com Cristo vivo. Ele não pregava sobre um personagem, ele falava de alguém que o derrubou, o cegou, o levantou, o transformou. Muitos veem em Jesus uma possibilidade de enriquecer, porque estão ensinando assim. A música cristã mais conhecida no mundo é Amazing Grace, em Graça Maravilhosa. Sabe quem escreveu? John Newton, ex-capitão de um navio negreiro. Ele foi responsável pela morte de milhares de africanos. Ele se converteu, virou pastor, mas nunca aceitava o perdão de Deus porque ele não se achava digno. Até que um dia Jesus falou diretamente com ele, disse assim, eu sou Deus que perdoa até o pior dos pecadores. E aí ele escreveu Graça Maravilhosa que salvou um pecador como eu.
É esse o Jesus que eu quero te apresentar, não é o Jesus dos rituais, das regras feitas por homens, nem o Jesus do você precisa pagar primeiro. É o Jesus que perdoa, transforma, limpa, ama. E Paulo diz isso, vocês adoram um Deus que não conhecem. Veem Jesus apenas como um homem inteligente, influenciador. E essa é uma estratégia de Satanás, como uma vacina. Você sabe que a vacina é o vírus da própria doença atenuado, modificado, que é injetado dentro do nosso organismo. Isso faz com que a gente crie anticorpos. Então, quando a gente tem contato com o vírus, o nosso corpo já está preparado para reagir. A gente já tem anticorpos de defesa contra o vírus. E Satanás faz isso, ele apresenta um Jesus falso para você, e aí quando o Jesus verdadeiro se apresenta, você já não quer. Já te apresentaram tanto Jesus falso que quando você encontra o verdadeiro, você tem uma resistência. O pastor falou que se eu saísse da denominação dele, eu ia ser amaldiçoado. Eu fui naquela outra igreja que prometeram que eu ia ficar rico, tiraram tudo que eu tinha, agora eu não tenho nada, eu tô falido. E agora você vem me falar de Jesus de novo? Escuta, Jesus não tem culpa de nada. Te apresentaram um Jesus que não é Jesus. A única maneira de anunciar Jesus de forma fiel, da forma mais próxima do que ele realmente é quando temos uma experiência com Jesus ressurreto. Assim como Paulo, um Jesus vivo se apresenta para ele. E agora ele pode falar de Jesus. Sabe por que muitos de nós não temos coragem e não conseguimos expressar Jesus? Porque não tivemos uma experiência com Jesus vivo. Tivemos uma experiência com a religião, com uma música, com emoção. Não tem problema, emoção, música, porque se tocar uma música a gente chora mesmo. Minha alma, meu coração, minhas emoções são todas dele. Mas não ande por isso, ande no espírito. Mas agora você deve estar pensando, eu tô tão desviado. Sabe a parábola da ovelha perdida? Sou eu, tá? O meu nome escrito lá. Deixa eu te dizer uma coisa. O versículo 176 do Salmo 129 diz assim: Senhor, eu sou como uma ovelha perdida, encontre-me. Sabe o que você vai fazer? Você vai no teu quarto hoje. 5 minutos, 3 minutos. Você vai fechar a porta do seu quarto, vai se ajoelhar e vai dizer assim: Senhor, por favor, me encontre. Porque eu não consigo voltar. Agora eu quero te apresentar um Jesus que aceita a sinceridade. Não precisa dizer pra Jesus, eu consigo, eu vou. Fala a verdade. Diz pra ele, eu não consigo, Jesus. Me leva de volta. Se eu sou ruim, escutar você falando isso, eu já vou te dar um abraço. Imagine Jesus. Ele vai te pegar, te colocar no colo, te trazer de volta, depois ele vai te dar uma cintada porque você merece. A gente precisa apresentar o Jesus que ama a prostituta arrependida, mas que não senta a comer com fariseus. Um Jesus que ama um pecador arrependido dos seus pecados, querendo mudar de vida, mas resiste a um beato santarrão. Jesus não tem problema em sentar com você e ouvir a confissão dos seus pecados. Ele tem problema em sentar com alguém que bate no peito e se acha melhor do que os outros. O fato de Jesus te amar não significa que ele aprova o seu pecado. Precisamos apresentar um Jesus que julga motivações, não só ações. Nunca critique alguém que está passando por uma situação difícil se você não está na pele dela. Nunca critique alguém que está na frente de uma batalha se você não quer estar lá na trincheira junto com ela. Nunca critique alguém que está tentando fazer o certo se você não quer pegar a enxada. Cuidado. É mentira que de boas intenções o inferno tá cheio. De boas intenções o céu tá cheio. O inferno tá cheio de boas ações com más intenções. Porque tem político por aí que pega uma criança, paga uma cirurgia pra ela, bate foto, coloca na mídia. Qual que foi a intenção dele? Temos que apresentar um Jesus que espera incansavelmente o filho pródigo voltar. Um Jesus que não te quer na igreja 7 dias na semana, mas ele quer estar com você 7 dias na semana. Tem pessoas que têm tanto ativismo religioso que esquece da família. E sabe o que acontece? Esse monte de filhos de pais crentes que não querem nem saber de Jesus. Temos que apresentar um Jesus que não busca servos, busca amigos. Jesus não quer o seu trabalho, ele quer você. E se ele tiver você, depois você pode servir ele com o seu dom. Temos que apresentar aquele Jesus que te ouve enquanto você lava a louça, joga bola, dirige o carro. Ele não está preso dentro de prédios, ele está vivo e te quer por inteiro. Um Jesus que não oprime, não castiga, mas corrige. Um Jesus que veio para nos dizer, você tem um pai, é verdade, eu estava lá com ele e ele te ama. É esse Jesus que devemos apresentar às pessoas, é esse Jesus que devemos buscar todos os dias. Um Jesus simples, um Jesus que ensina com autoridade. E qual autoridade? Um balde e uma toalha na mão. Um Jesus que olha nos seus olhos e fala, senta aqui, eu quero te ensinar. Agora vai, e não peque mais. Amém. Qual a congregação entrou na sua vida, irmão? Cara, quando eu fui pro Romão, um dos policiais que estavam comigo é o Cabo Daniel. O Cabo Daniel e o Cabo Saraiva. Os dois eles já eram da congregação, né? Eu já tinha ido um dia ou outro com eles e tal, mas esses meninos aí, ó, e eu falo mais principalmente pelo Daniel, cara, ele é um cara de uma fé que eu nunca... Essa é a verdade, eu tenho que perguntar. Eu nunca vi... Perguntar, não. E eu nunca vi um cara de uma fé tão forte igual o Daniel. Não, inabalável. Aquele cara era um cara que eu encostava nele assim, ô Daniel, na moral, meu, se nós for condenado aqui, mano, nós vamos ficar uns anos aqui. Ele olhava pra mim e falava, Nath, se for a vontade de Deus, tá tudo certo. Caralho. Não, embaçado. Puta que embaçado. O cara não reclamava, mas o moleque é embaçado. E ele, por sua vez, me levava nos cultos lá, vamos lá no culto, sem culto da congregação, dentro do Romão, entendeu?